Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O assunto agora é Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, claro, comemorando a grande vitória sobre o Flamengo, mas tentando se recuperar na competição continental. 3 ausências no Equador, 2 novidades entre os relacionados. Time feminino na liderança do Campeonato Brasileiro A1. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, porque depois da grande vitória sobre o Flamengo, o Cruzeiro, claro, comemorando ainda o grande resultado, a grande atuação, G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, mas virando a chavinha, porque agora o pensamento é na Copa Sul-Americana. A gente está nesta viagem também, enfrentamos aí uma longa maratona, Confins, Guarulhos, Bogotá, e daqui de Bogotá a gente vai para Quito, vamos chegar na madrugada em Quito. O Cruzeiro chega à noite, treina nesta terça-feira em Quito e fecha a preparação para o jogo quarta na cidade de Riobamba. De Quito até Riobamba, o Cruzeiro vai fazer o trajeto de ônibus e na quarta-feira o jogo então às 9h30 da noite no horário de Belo Horizonte, 7h30 da noite no horário do Equador. O Mushuc Runa com 9 pontos, o Cruzeiro com 0, precisando dar uma resposta positiva. Tem novidades entre os relacionados, informação que a gente trouxe no centraldatoca.com.br. Juan de Neno e Murilo Hickman. O Hickman tinha ficado fora aí dos últimos jogos, volante que fez a estreia naquele duelo com o Palestino, reaparecendo na lista, e também o Juan de Neno. O Leonardo Jardim até explicou porque ele foi ausência diante da equipe do Flamengo, e o El Comandante voltando à lista dos relacionados. Vamos aguardar aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. A gente tem uma ideia e vamos falar sobre isso na sequência. 3 ausências entre os relacionados para esse jogo diante da equipe do Mushuc Runa. Vamos lá, porque o Cruzeiro fez um comunicado oficial dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que os atletas Vidalba, Christian e Gabigol não estarão disponíveis para a partida contra o Mushuc Runa. O zagueiro Vidalba vem de uma grande minutagem nas últimas partidas, ele apresentou desgaste acentuado e terá priorizado a recuperação na Toca 2. O Christian, ele vai passar por uma pequena cirurgia ortodôntica e não estará disponível também na partida de quarta. E o Gabigol teve detectada uma mialgia nos músculos posteriores das coxas na partida contra o Vila Nova. Com isso, o atleta participou dos últimos treinamentos da partida contra o Flamengo, de acordo com o controle feito pela Comissão Técnica e Departamento de Performance e Saúde do clube. Nos próximos dias, será feito um trabalho individualizado com o atacante para a plena recuperação, visando a sequência das competições. Traduzindo, Samuel, alguém preocupa? Não. Todo mundo vai estar à disposição para o jogo de domingo diante da equipe do Sport lá na Ilha do Retiro, no Recife. O Sport que vem aí muito mal na Série A, demitiu Pepa e é o próximo adversário do Cruzeiro na competição, no nosso Brasileirão. Para quarta-feira, o Leonardo Jardim deve dar uma mesclada, mas ele quer que o Cruzeiro tenha uma boa atuação diante do Mushuc Runa, até para continuar neste momento especial que o Cruzeiro vem vivendo, né? De 3 vitórias seguidas, vitória sobre o Vasco, vitória sobre o Vila Nova de Goiás, abrindo vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, e a ótima vitória sobre o até então líder do Brasileiro, o Flamengo. Vamos seguir acompanhando. Nesta terça-feira, o time fecha a preparação e Leonardo Jardim define a equipe que joga em Riobamba. Deixa eu começar aqui com a grande vitória do Cruzeiro sobre o Real Brasília, hein? Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Foram 2 gols da Marília e 1 da Gisele. O jogo fora de casa e o Cruzeiro abrindo 3 pontos de vantagem em relação à Ferroviária. O Cruzeiro na liderança, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, campanha espetacular do time do técnico. E o Cruzeiro com 23 pontos, então, na liderança isolada do Brasileiro Feminino A1. O próximo compromisso será contra o Bahia, no dia 11 de maio, e o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo, faltando aí 6 partidas para terminar a fase de classificação, e o Cruzeiro bem encaminhado para chegar na próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, enfim, uma ótima fase.
3 vitórias consecutivas, contra Vasco 1-0, Vila Nova 2-0 e Flamengo 2-1. Você tem ideia de quanto tempo faz que o Cruzeiro não emplaca 3 vitórias seguidas? Acertou quem citou, quase 10 meses. A última sequência com 3 vitórias aconteceu no dia 13 de julho do ano passado. Sequência que contou com partidas contra Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. Foram 47 jogos de intervalo entre a sequência de julho do ano passado e a que acaba de terminar com vitória diante do Flamengo por 2-1. Importante contar também que o Cruzeiro, embalado especialmente pelo apoio do seu torcedor e com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro como mandante, enfrenta na próxima rodada do Brasileirão Sport e tem 5 jogadores pendurados. Essa notícia é importante porque o jogo seguinte ao do Cruzeiro é contra o Galo e não podem levar cartões contra o Sport. O goleiro Cássio, o zagueiro Vidalba, o volante Christian e os atacantes, o meio atacante Matheus Pereira e o atacante Caio Jorge. Só para arrematar confronto nesse meio de semana contra o Muxucruna, o único time com 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Hora de falar sobre o Cruzeiro, a pergunta que eu quero deixar no ar é: o Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Coisa de 2 semanas atrás essa pergunta soaria como a mais estranha do mundo, mas depois de 3 vitórias seguidas em competições diferentes, especialmente o triunfo por 2-1 contra o Flamengo no Mineirão diante de 52 mil pessoas, dá sim para imaginar o Cruzeiro na briga pela taça. A vitória de ontem foi a mais convincente da Raposa em bastante tempo, até porque o jogo foi pesado, duro, difícil e o Cruzeiro conseguiu se sobrepor, especialmente na etapa final. Raposa que abre o placar com o Caio Jorge, mesmo Caio Jorge acerta uma bola na trave, finalzinho do primeiro tempo o Arrascaeta marca um golaço, e aí no segundo tempo, criando várias oportunidades, o Cruzeiro acaba garantindo a vitória depois de um pênalti batido pelo Gabigol, defendido pelo Rossi, no rebote o próprio Gabigol, que havia entrado pouco antes, apareceu para fazer o 2-1. Com o resultado, o Cruzeiro se mantém como o único 100% de aproveitamento dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. 13 pontos conquistados, 4ª colocação na classificação geral. O líder é o Palmeiras com 16, o Flamengo tem 14 e o Bragantino, que ainda joga na noite dessa segunda-feira, tem 13. Dá para dizer sim que o Cruzeiro, especialmente depois de se arranjar e se tornar um time muito mais intenso, se focar no Brasileiro, pode brigar por essa taça. Só para completar, o técnico Leonardo Jardim agradeceu a presença do público, 52 mil pagantes, e afirmou também que o Cruzeiro não era o pior time do mundo quando vinha numa sequência de derrotas, mas também está longe de ser o melhor time do mundo, como muitos torcedores vão imaginar depois do triunfo diante do rubro-negro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.